Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar te passando as configurações para um notebook de arquitetura e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir escolher o seu notebook com segurança. E também vai descobrir se o seu computador consegue rodar os programas que eu vou falar aqui. Então já deixa o like nesse vídeo e vamos lá! Pessoal, antes que você escolha o seu notebook, é muito necessário que você saiba quais programas você quer que rode e o que é necessário para eles rodarem, tá bom? Então aqui eu separei alguns programas. São programas básicos do AutoCAD e o SketchUp, né? Que todo mundo tem que ter no computador. E os renderizadores Lumion e o V-Ray. Então você tem que prestar atenção em três coisas quando você for escolher o seu notebook. A primeira coisa é o processador dele, tá bom? O papel do processador está vinculado principalmente à plena e ágil utilização de dados. Ele vai tratar do desempenho direto do seu computador, tá bom? Então, pessoal, eu indico que seja pelo menos, tem vários, né? Tem Core i3, Core i5, eu indico muito o Core i7, que é o mais avançado, tá? E tem o AMD também, mas eu não sei direito explicar o AMD para vocês. E eu quero que vocês vejam uma coisa. Aqui, pessoal, eu deixei separado o meu processador, que é o Core i7 8565U, ok? E o que é necessário você prestar atenção? No número de núcleos do processador. 4 núcleos vai fazer 8 threads. O que são threads? Esses threads são robozinhos que vai limpar a sua tela na renderização do V-Ray, tá bom? Então, quando estiver limpando, vai limpar com pelo menos 8 threads. Se tiver menos threads, vai travar e você vai ficar irritado. Você vai ficar muito irritado, tá bom? Então tem que ser pelo menos isso aqui, pelo menos 8 threads. Então é necessário que você olhe isso, preste bastante atenção na hora que você for escolher o processador. A segunda coisa que você tem que prestar atenção é na memória RAM, tá? Não é o armazenamento, tá? É a memória RAM. Eu já vou passar para vocês mais adiante o tanto de gigabytes que tem que ter. E o papel da memória RAM é permitir que você abra vários programas, né, no seu computador sem que trave. E isso é muito importante num notebook de arquitetura, porque a gente tem que abrir vários programas, AutoCAD, o Sketch junto com o renderizador, às vezes outros programas em paralelo. Então tem que ser uma boa memória RAM, a do seu notebook. E por último, a placa de vídeo. A placa de vídeo, o papel dela é transmitir as imagens para o computador. Ela vai evitar que os programas travem, né? Vai evitar o travamento da tela dos programas. Então, agora que você já entendeu o que você precisa prestar atenção, eu vou começar explicando o mínimo e o recomendado para rodar cada programa, ok? SketchUp roda com i3, tá? Com iCore 3, com 8 GB de memória e sem placa. E o AutoCAD já consegue rodar em 4 GB de memória RAM com placa de 2 GB. Isso, gente, é a configuração mínima da mínima, tá? Que eu tô falando aqui. Se você começar a colocar muita coisa, fazer uma maquete muito grande, vai travar. Então, o recomendado para rodar o SketchUp mais o AutoCAD é um Intel Core i5 com 8 GB de memória RAM e placa de vídeo de 2 GB. Para o V-Ray, o mínimo é um i5 com 8 GB de memória RAM e placa de 2 GB. Mas o recomendado para que ele rode bem, né, com agilidade e tudo mais, é um iCore i7 com 16 GB de memória RAM e placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo que é mais compatível com o V-Ray é da NVIDIA, ok? Tem que ser uma placa dedicada da NVIDIA. E ele renderiza na CPU, que usa o processador do computador mais a memória RAM. Ou seja, quanto melhor o seu processador e mais ágil a sua memória RAM, melhor. Então ali eu coloquei 16 GB, mas quanto mais memória RAM, melhor, ok? Para o Lumion, também o mínimo i5 com 8 GB de memória RAM e placa de 2 GB. Porém, o recomendado e muito bem recomendado é um processador i7 ou superior, tá? Com 16 GB de memória RAM
e placa de vídeo de 4 GB ou superior. Por que a placa de vídeo aumentou aqui, né, gente? Porque o Lumion ele vai renderizar na placa de vídeo do computador, tá? Então precisa ser uma placa de vídeo dedicada NVIDIA ou AMD que seja boa. E agora, como prometido, a configuração indicada para que todos esses programas rodem tranquilamente, tá? Gente, um processador Core i7 ou superior, ok? Lembra que eu falei que tem AMD, tem outros? Aí cabe a vocês pesquisarem. Placa de vídeo dedicada 4 GB ou superior, 16 GB de memória RAM ou mais, 1 TB de armazenamento do computador e mais uma placa SSD para abrir tudo mais rápido. O que é um SSD? Você já deve ter escutado HD externo, né? É para você guardar seus arquivos e tudo mais. Então, um SSD é praticamente um HD externo, só que ele tem menos capacidade de armazenamento, porém vai permitir que tudo no seu computador abra mais rápido. Então, é muito bom que você tenha uma plaquinha dessa, ok? E a dica final é: a maioria dos notebooks permite as alterações de memória RAM, HD ou SSD, caso você queira colocar. Então, se o seu notebook já tiver um processador legal, uma placa de vídeo ali, ok? E você conseguir colocar um pouco mais de memória e ainda uma plaquinha SSD, aí, nossa, aí ele vai rodar uma belezinha. Inclusive, eu vou fazer a alteração no meu notebook e se você quiser um vídeo de eu fazendo a alteração, comenta aqui embaixo que eu vou querer saber, ok? Então esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado, deu trabalho para fazer, eu tive que pesquisar bastante, então só peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, tá? E se você puder, nos siga nas redes sociais também, estamos no Instagram, segue lá para dar uma força, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.